Pessoal, eu tenho ouvido tanta bobagem sobre o que aconteceu em 1964, a famosa Revolução. Na verdade, não foi uma tomada de poder pelos militares, pura e simplesmente, foi uma contra-revolução. Aqueles que nem nasceram ainda, nem tinham nascido ainda, ou estavam com 2, 3 anos, às vezes resolvem palpitar e querer falar sobre esse assunto. Para começar, se baseiam em livros e narrativas, e elas são, na maior parte das vezes, mentirosas. Eu posso dizer isso porque eu formei em 68, em 64 eu estava no primeiro ano de Direito, já trabalhava no Correio Popular. O que aconteceu foi o seguinte: quando Jango Goulart veio da China, já era para implantar o comunismo no Brasil junto com o Brizola. E acontece que o povo reagiu, exigiu os militares. E os militares de antigamente não são como os militares de hoje, é uma diferença muito grande. Eles cumpriam muito bem e sabiam muito bem que o povo brasileiro era impossível que fosse aderir ao comunismo por várias razões. Primeiro porque até então éramos, não sei se ainda somos, o maior país católico do mundo. E maior cristão, com certeza, ainda somos. Não sei se do mundo ou está entre os primeiros lugares. E a esquerda, a política da esquerda, toda aquela da União Soviética que foi implantada e o terror que foi, todo mundo sabe o que aconteceu com Stalin, quer dizer, todo mundo não, quem estudou pelos verdadeiros livros e quem mais ou menos pertencia àquela época que se discutiu o assunto. O Brasil pegava fogo, era bomba para lá, bomba para cá. A Dilma era uma das participantes, terrorista, eram inúmeros terroristas, todos aí que estão na esquerda, quase todos foram todos terroristas. Então, o que aconteceu? Que o povo saiu na rua com terço na mão e exigiu simplesmente isso, exigiu a presença dos militares. Então, foi uma contra-revolução. Havia uma revolução sendo gestada, houve um protesto da sociedade brasileira e houve a contra-revolução. E muitos ainda não sabem até hoje que um dos grandes participantes e que ajudou muito nisso foi exatamente a Rede Globo, por causa do Dr. Roberto Marinho. E foi o que aconteceu. Aí dizem, mas daí foi feita a revolução e a democracia escapou pela janela. Não, não foi bem assim não. Na verdade, houve uma eleição, houve toda uma mudança de estrutura. Castelo Branco foi eleito pelos senadores daquela época, houve senadores biônicos. E quer saber de uma coisa? O país viveu muito bem, obrigado, em vários setores. Mas é claro que a estatização foi um dos defeitos, porque o melhor que se possa acontecer para um país é o livre comércio, é o sistema liberal, é o sistema capitalista, que os esquerdistas tomam horror disso, mas tomam horror porque eles querem tomar o poder, né? Eles querem que o dinheiro fique centrado só na mão deles, do rei e deles, e o resto da população fica assim mais ou menos com pão com mortadela e cala-se a boca da idade média, da classe média. Essa é a verdade. Isso sempre aconteceu em vários períodos da história, mas todo o período dos militares não foi período ruim, não. Teve seus defeitos, vários, eu não vou enumerar aqui porque fica muito longo, mas a gente lembra, eu era mocinha, íamos nos bares, voltava tranquilo, não havia assalto, não havia bandido, não havia sequestro, era calmo sim, a gente tinha trabalho, a gente tinha saúde, a gente tinha uma série de conquistas que são normais de todo ser humano. Mas eu vou dar um elogio para a esquerda. Vocês, esquerdistas, vocês são, sabe, vocês não desistem. Vocês persistem, lutaram pela anistia, aprovaram esse absurdo aí de verbas surpreendentes para todos, dizendo que foram torturados, etc. Houve tortura? Houve, dos dois lados. Tanto torturaram esquerdistas, como também os esquerdistas matavam eles mesmos e torturavam soldados, torturavam aqueles que eram da direita e que lutavam mais. Então não vem com história que não tinha santo nessa questão de tortura. Portanto, o tempo passou, o tempo mudou. Hoje todos aspiram o quê? Aspiram um partido liberal e a direita vai triunfar, já está triunfando no mundo, está triunfando na Itália, já viu que esquerda não adianta, porque é impossível estabelecer aquelas regras absurdas de Stalin. E olha, não se iluda, não se iluda.
A esquerda, que hoje se diz progressista, não passa de uma esquerda comunista da época de Stalin. É igualzinho, só tem mudança no nome, se dizem progressista. Do que é que eu não sei.